Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Sejam todos bem-vindos ao estudo de caso, do ordinário ao extraordinário, a transformação dos escolhidos. Vamos ver um caso, eu vou chamar de hipotético, até os personagens hipotéticos também, fictícios. Mas é um estudo de casos profético, onde nós temos um personagem. Eu vou chamar de Elias, o ferreiro de Samaria. Tem nada a ver com o profeta, tá? É um personagem comum. Improvável. E naquelas ruas empoeiradas das ruas de Samaria, um jovem, Elias, o ferreiro, ele tinha essa profissão, trabalhava como ferreiro. Ele não era nobre, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não pertencia a linhagem nenhuma dos profetas. Ele era apenas um homem comum, moldando ali ferros, bronze, para a sua sobrevivência diária. Mas, no silêncio das madrugadas, o seu coração ardia, pois ele sentia que havia sido criado para algo maior, mais do que o que ele estava vivendo e fazendo e sendo o ferreiro de Samaria. Mas uma noite, enquanto ele trabalhava lá na sua forja, ele se depara de uma luz intensa que encheu todo aquele ambiente. E uma voz ecoou dentro da sua alma: Elias, santifica-se ao Senhor Deus, de todo o teu coração. Estou te chamando para um novo tempo. Um tempo em que vais viver, em que verás e que farás sinais e maravilhas. Veja, aquele foi um momento ápice. Aquele foi um momento decisivo para aquele ferreiro de Samaria chamado Elias. Ele simplesmente poderia ignorar e continuar a sua vida comum. Ou poderia responder ao chamado do nosso eterno e poderoso e majestoso Deus. Coloca aí nos comentários. Chamado. Chamado. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Escreve algo aí que vem no teu coração, nos comentários, nesse momento. Veja. Elias, o ferreiro de Samaria, estava diante agora de dizer o sim e entrar no processo de transformação do ordinário ao extraordinário, do comum ao sobrenatural, do simples ao exponencial. E ele sabia que não bastava apenas querer. Querer era o primeiro passo, que era santificar
responder ao chamado. Ele se recolhe por um período de 7 dias para buscar ao Senhor. Jejuou, orou, chorou diante de Deus, entregando-se de corpo, alma e espírito. Mas ainda carregava aquele medo, aquela insegurança. Mas o Senhor foi bem claro. Antes, filho, santificai a mim, que eu sou o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. O que está em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E a pergunta, para mim e para você, que estamos estudando o caso de Elias, o ferreiro de Samaria. Lembre-se, é um caso fictício. O seu coração pertence totalmente ao Senhor? E Elias conseguiu dar essa resposta e pulou para o próximo passo, para a preparação para o chamado. Pois é nesse tempo que o Espírito do Senhor pode nos conduzir até ao deserto. E com ele não foi diferente. Com Jesus também não foi diferente. Após receber a comissão, o batismo do Espírito Santo, Jesus foi tentado no deserto. E esse ferreiro de Samaria, Elias, o Espírito Santo também conduziu ele ao deserto. Mas lá ele encontrou um ancião chamado Malquias. Era um profeta desconhecido, não é bíblico, tá? É só fictício. Que o treinou na palavra, os caminhos do Senhor, mostrou as verdades da Bíblia, do manual da vida, de Gênesis, Apocalipse. E esse profeta Malquias, ele foi treinando, mostrando os caminhos. E Elias teve que aprender, teve que esperar, teve que ouvir, teve que obedecer, antes de entrar em, vamos dizer assim, execução. Existe, antes da ação, a preparação. A preparação. Antes dele ver a glória de Deus se manifesta pelas suas mãos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos chama. Antes, santificai ao Senhor Deus em todo o teu coração. Porque é o momento de avançar. Quando o nosso coração está pertencendo totalmente a Deus. E essa preparação para esse chamado é o tempo que o Espírito Santo vai nos conduzir do algo comum, processo, provas, aprovação e algo extraordinário. Você vai ter que estar sempre preparados para responder. Ei, filho. Ei, filha. Você está disposto a passar pelo processo de Deus? Ter a coragem de sair do comum para o extraordinário? Veja. Elias ali passou por esse processo. Elias, o ferreiro de Samaria. Mas aconteceu algo. Chegou uma crise. Uma grande fome começou a assolar Samaria. E Elias tem uma visão.
que deveria confrontar alguns sacerdotes ali do mal, que estava enganando as pessoas com falsas promessas. E ali ele é revestido de uma coragem. E foi até esses profetas. Mas antes, ele orou, jejuou, clamou ao Senhor. E diante daquele povo, daquele céu já escurecendo, o povo reunido ali na praça, ele também pede para que o Senhor desça do fogo consumidor para acabar aquela fome, aquela situação, aquela crise que estava sobre o povo. E ele declarava o que está escrito em João, capítulo 11, versículo 40. Povo de Samaria, se creres, verás a glória de Deus. E ele declarava, e declarava, e declarava. Até que o sobrenatural desceu sobre aquela situação natural. E a partir daquele dia, Elias não era mais um ferreiro comum. Ele se tornava uma chama viva do avivamento naquela cidade e naquela nação. Começou a colocar as mãos sobre os enfermos, a declarar a palavra de Deus, a libertar os cativos. Declarava palavras proféticas. E sempre os sinais do Deus vivo descia dos céus para a terra, onde ele passava. Pois ele aprendeu, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que estes sinais seguiriam aos que crerem. E ele agarrou, e partiu, e andou, e fez a diferença de um simples ferreiro, agora era um embaixador de Cristo Jesus. Do ordinário para o extraordinário. Ele não media esforços, saía de cidade em cidade. Ele não era um sacerdote e não tinha uma linhagem nobre, mas ele atendeu a um simples chamado. Ele se santificou, ele foi treinado e teve a coragem de sair da sua casa, da sua parentela, para algo maior. Sair do comum para viver o incomum, o extraordinário. E Deus, nesses últimos tempos, está levantando um exército para sair do ordinário para o extraordinário e viver exponencial nele, em Cristo Jesus. E eu te pergunto, diante dessa narrativa, você aprendeu algo com Elias, o ferreiro de Samaria? De sair do ordinário e viver o extraordinário? Algo está te impedindo? Ou você está pronto e quer avançar? Lembre-se, Deus nunca escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Antes, santificai ao Senhor de todo o teu coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que possamos ser como esse personagem fictício, Elias, o ferreiro de Samaria, que saiu do ordinário para o extraordinário. Você está pronto? Vamos juntos. Embarque nessa jornada. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E anote aí nos comentários.
Estou pronto para o extraordinário. Faça essa declaração na boca. Faça essa declaração na escrita, nos comentários. Se inscreva no canal, no grupo, para a gente fazer esse grande movimento. Vencer exponencial em Cristo Jesus. Para crescimento pessoal, profissional e espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus derrame bênçãos ilimitadas sobre você, sua casa e os seus e o povo ao redor do mundo. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.